Quando o propósito é gerar alguma polêmica ou outra, podemos dizer que existem poucos assuntos que realmente podem ser comparados com a inteligência artificial. Possa ser sobre esse assunto, é praticamente impossível que nunca tenha ouvido falar sobre isso ou que não tenha algum tipo de opinião formada. Os riscos trazidos pela IA podem parecer, para começo de conversa, um tanto quanto assustadores. E como não é novidade para ninguém, grande parte disso se deve a filmes, séries e animações. Assim como, para nossa alegria, parece que sempre vamos ter filmes, séries e animações sobre esse tipo de tema. É como se a ficção científica não se abalasse em tempos de crise. Perguntas clássicas, como o que acontecerá com as pessoas que perdem seus empregos para máquinas inteligentes, ainda são feitas em podcasts, usadas em artigos e até abordadas em livros. Outras perguntas, como se a IA poderia afetar os resultados das eleições, ou se uma futura IA poderia decidir que não precisa mais de humanos, também reaparecem de tempos em tempos. Novas perguntas também surgem, como por exemplo, se a definição ética de um produto tecnológico inovador precisa acontecer antes do lançamento, e nesse contexto, essa talvez seja a pergunta mais importante. Eventos desse calibre geram tentativas de previsões sobre o futuro da humanidade, onde alguns podem nunca acontecer, e outros, seja para o bem ou para o mal, podem se tornar realidade. Mas será que tudo isso faz parte de um pacote de questões válidas e que realmente necessitam de sérias reflexões? Agora, sobre essas dúvidas, temas e possibilidades, Bill Gates, através de seu blog, compartilhou sua visão sobre o assunto. Curious if you're more optimistic about the upside of AI or uses for it or ways to possibly make an impact in what you're trying to do. Well, AI is allowing us to make advances in fields that are really important, like understanding the biology of the human body. It's super complicated, and so if you look at all the data you gather, because the sensors are getting better, trying to understand, okay, how do we help people with obesity? Ele reconhece todos esses riscos de alguma maneira ou outra, mas destaca que a humanidade já lidou com várias ameaças de tecnologias revolucionárias no passado e se adaptou a todas elas. O bilionário dispensa apresentações, e como estamos inseridos e participando também do que pode ser considerado como o começo da era da inteligência artificial, suas opiniões ainda são relevantes. Bill Gates, uma das principais figuras da tecnologia mundial, acrescentou sua voz ao debate em curso sobre os riscos associados à inteligência artificial. Sua perspectiva, resumida de uma forma um pouco mais concisa, é a de que não há motivo para uma grande preocupação, pois já enfrentamos desafios semelhantes no passado. Segundo as informações que o fundador da Microsoft publicou, existem muito mais motivos para adotar o otimismo e se esvaziar de vez do pessimismo tecnológico. No texto, o bilionário defende que os riscos da inteligência artificial são mais administráveis, e apesar de reconhecer que as ameaças criadas pela IA podem parecer avassaladoras, ele sustenta que a sociedade tem experiência em lidar com tecnologias que exigem algum tipo de controle. Em outras palavras, o histórico da história humana revela que erramos muitas vezes, e que quase sempre de forma grotesca também. Contudo, obtivemos bons resultados ao lidar com invenções disruptivas. Segundo Gates, temos motivos para acreditar que poderíamos lidar com todas essas questões envolvendo a inteligência artificial no mercado de trabalho, nas informações disponibilizadas online, educação e até mesmo na política e democracia. Mas o mundo é complexo e quem tratá-lo com a maior simplicidade que existe pode se enganar feio. Assim, por maior que seja o otimismo, ainda podemos enfrentar problemas decorrentes e provenientes da IA. Mas uma coisa é fato: uma visão otimista pode ser revigorante depois de inúmeras declarações catastróficas, mas ainda assim deveríamos estar preparados para o pior. Prova disso é que Gates
foi uma das dezenas de personalidades importantes que assinaram uma declaração publicada pelo Center for AI Safety, com sede em São Francisco, e há algumas semanas no que diz na íntegra: mitigar o risco da extinção da IA deve ser uma prioridade global, juntamente com outros riscos em escala social, como pandemias e guerras nucleares. Seja como for, não é a primeira vez que uma grande inovação introduz novas ameaças que precisam ser controladas. Desde a introdução de carros até a ascensão dos computadores pessoais e da internet, a humanidade tem administrado outros momentos transformadores e, apesar de muita turbulência, temos saído melhor do que no final. No mesmo texto mencionado acima, inicialmente, Bill Gates explicou: logo, depois que os primeiros automóveis estavam na estrada, houve o primeiro acidente de carro. Mas não banimos os carros. Adotamos limites de velocidade, padrões de segurança, requisitos de licenciamento, leis sobre dirigir embriagado e outras regras de trânsito. Conforme argumentou Gates, é crucial aprender com o passado e sermos adaptáveis e resilientes em relação à mudança. Por fim, diz ele, todos que usam inteligência artificial precisam estar cientes do problema do viés e se tornar um usuário informado. Em suas palavras, o ensaio que você pede a uma IA para redigir pode estar tão cheio de preconceitos quanto de erros factuais. Você precisará verificar os vieses de sua IA, bem como os seus também.